Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Divina Misericórdia. É a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. É a misericórdia de Deus que nos habita desde agora. É a misericórdia de Deus que salta aos nossos olhos, nas nossas palavras, nas nossas ações. É a misericórdia de Deus atuando em nossa vida. Comece o seu dia na presença do Divino que te habita. Este programa Sopro de Esperança tem sempre a alegria de te convidar por meio de mim a viver essa experiência salutar, que a Igreja nos renova todos os dias por meio de sua palavra, da Palavra de Deus, que é o Santo Evangelho que nos é dado todos os dias. Não tenha medo de deixar ser imergido, preenchido pela presença do Altíssimo Deus, que te habita, que está em ti. E é esta presença que deve nos mover e nos encantar sempre mais na presença de Deus. Meditemos a palavra deste domingo, as leituras que nos dão caminhos. É um retrato indelével da presença de um Deus vivo no seio da comunidade. Acompanhamos neste tempo pascal, o livro dos Atos dos Apóstolos, o qual hoje nos mostra a beleza da comunidade nascente, também chamada comunidade primitiva. É uma comunidade que não esqueceu os seus princípios. É uma comunidade que está muito recente à presença de Deus, do Jesus histórico. Por isso mesmo, ela não esquece de alicerçar seus princípios naquilo que ouviu recentemente e viu nas práticas do seu mestre. Por isso, 4 são as características principais da comunidade chamada primitiva dos Atos dos Apóstolos. A primeira característica é a capacidade de ser perseverante em ouvir. A comunidade que não é capaz de ouvir é uma comunidade perdida. Ouvir é o primeiro exemplo de uma comunidade que deu certo. A capacidade de ouvir a Deus e, consequentemente, o seu próximo. A segunda característica que nos mostra o texto sagrado é a comunhão fraterna, principal mola da comunidade primitiva. Eles eram fraternos, ninguém se competia, ninguém se matava. O mais forte não era aquele que passava por cima dos outros, mas aquele que dava a mão para servir. Terceira característica do texto é a fração do pão, a capacidade de partilhar os bens, a capacidade de colocar tudo em plena comunhão. Última característica, a oração, o sinal de comunhão plena com Deus. E o texto vai discorrer em cima dessas 4 características, o retrato da comunidade primitiva. O ouvir, a fração do pão, a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração. Faça isto e você verá que a sua comunidade dará certo. Quando você escutar a Deus e ao outro, quando você viver esta plena comunhão entre os irmãos, quando você partilhar o pão com teu semelhante,
quando você vive em plena oração com Deus. O evangelho que nós meditamos, João capítulo 20, 19 ao 31, vai dizer o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Caríssimos, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disso, disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto belíssimo. É a coroação das aparições de Jesus. E Jesus vem novamente aqui fortalecer, ratificar a presença de um Deus que é próximo, de um Deus que não abandona os seus, de um Deus que age com docilidade, com misericórdia, com alegria, com os seus escolhidos. Vejamos esse texto em 4 pequenos momentos. O primeiro é justamente a primeira aparição. Quando Jesus adentra aquela casa, o texto situa o tempo, o primeiro dia da semana. Eles estavam, os discípulos, ainda com medo. De repente Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, diz: a paz esteja convosco. E o primeiro sentimento aflora nos discípulos é o sentimento de alegria. Isso depois que Jesus apresenta suas mãos, apresenta seus pés e seu lado perfurado. A alegria contagia o espaço que antes era dominado pelo medo. Agora a alegria assume a predominância. Estimados irmãos e irmãs, a presença de Deus nos traz alegria, nos traz a predominância da felicidade. Segunda coisa, Jesus, mais uma vez, apresenta: a paz esteja convosco. E ali, Jesus também, ele vai dizer que ele foi enviado pelo Pai. E depois de ter dito que foi enviado pelo Pai, ele realiza ali uma nova criação. Lembremos a criação do Gênesis: Deus soprou aquele monte de argila. Aqui Jesus sopra
o Espírito da vida, recebei o Espírito Santo de Deus, vai dizer Jesus. E a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Aqui Jesus nos dá duas coisas, que é a paz. E depois ele nos dá uma missão. A missão é anunciar, testemunhar a misericórdia, ser um protagonista e um disseminador da misericórdia de Deus. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Jesus nos dá essa predominância de ser porta-voz da misericórdia, porta-voz do amor. Terceira coisa que o Evangelho nos mostra é agora, quando o discípulo, depois que Jesus se retira, Tomé não estava e agora chega, e eles dizem para Tomé o que aconteceu. E Tomé, de forma categórica, vai dizer: não acredito. Só acredito se eu ver, se eu tocar nas feridas, se eu tocar no seu lado aberto. Do contrário, não acreditarei. Quarta e última coisa é agora a segunda aparição. Quando Jesus novamente chega, agora na presença de Tomé, e mais uma vez diz: a paz esteja convosco. E chama para junto de si aquele que é o interessado, Tomé. E diz: Jesus, toca aqui, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Não seja incrédulo, mas fiel. E é neste momento que Tomé vai se manifestar para dizer para Jesus: meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece a sua incredulidade. Tomé reconhece a sua ignorância. E diz Jesus: acreditastes porque me vistes? E termina com a bem-aventurança clássica: bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Bem-aventurado aqueles que crerem por meio da fé e não por meio da cientificidade e não por meio da ciência. Feliz e bem-aventurado é aquele que crer nas minhas palavras por meio da fé. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós ganhamos, Jesus nos deu nesse texto 4 grandes presentes. O primeiro presente foi a retomada da protagonização da alegria. Alegraram quando viram o Senhor. A segunda coisa que nos deu Jesus foi a paz. A paz esteja convosco. Depois, Jesus nos concede, nos dá uma terceira coisa: o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo está carregado de amor, carregado de misericórdia. Quarto presente que nos dá Jesus é a missão. A missão que nos dá Jesus é a missão de sermos anunciadores e protagonistas dessa misericórdia, desse amor de Deus. Alegremos-nos, porque é Ele que nos dá esta habilidade, esta força para anunciar no mundo a sua misericórdia, o seu amor. Termino com as belíssimas palavras de Pedro, que nos fala em sua carta. E Pedro nos faz uma oração bendita, de alegria, de agradecimento, que começa invocando Deus como Pai. Depois nos apresenta Jesus como Filho. Depois nos apresenta o Espírito Santo como força que nos impulsiona. É neste sentido que Pedro vem nos convidar para sermos protagonistas desta fé, que é alicerçada no amor, na fé e na caridade. São estes princípios que devem reger a nossa conduta, a nossa missão. Por isso, Pedro invoca o Pai como aquele que nos cria, o Filho como aquele que nos salva, o Espírito Santo como aquele que nos santifica e nos ilumina. Recorramos sempre ao nosso bom Deus, que Ele nos dê a graça de sempre experimentar
esta sua infinita misericórdia e assumir esta missão que nos dá Jesus de sermos protagonistas da sua misericórdia. Vivamos em paz, sejamos protagonistas e seguidores desta misericórdia que gratuitamente nos oferece Deus. Não esqueça de deixar seu like no canal do Padre Gildenor, quando recebe esses meus vídeos todos os dias. Se você gostar, deixe sempre o seu like, apertando no dedinho positivo logo abaixo do vídeo. Se não é inscrito, vá lá no YouTube e se inscreva no canal do Padre Gildenor. Deixe seu comentário e ainda compartilhe com mais pessoas. Diga, se inscreva no canal do Padre Gildenor, se claro você gostar. Faça isto e façamos crescer a família daqueles que acolhem Jesus na sua casa. Temos muitas casas, condomínios que a igreja não pode estar lá fisicamente, mas a palavra de Deus, por meio desses canais das redes sociais, chega até essas pessoas. Por isso, façamos crescer esta comunidade e assim certamente a palavra de Deus chegará mais longe. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.